Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Antes de começarmos, respire fundo e olhe ao redor do lugar onde você está agora, porque a história que você vai ouvir hoje não deveria existir. Ela não consta em arquivos públicos, não aparece em jornais e foi apagada de todos os registros oficiais da universidade onde aconteceu. O que você vai escutar agora veio de documentos internos que nunca deveriam ter sido abertos, de vídeos que foram destruídos e de relatos de pessoas que desapareceram pouco tempo depois de falar. Talvez você já tenha ouvido boatos sobre portas antigas encontradas durante obras, mas nunca te contaram o que realmente existe por trás delas. Hoje, eu vou levar você para dentro de uma sala esquecida, uma sala enterrada durante décadas, isolada, selada, trancada por um motivo que ninguém queria admitir. Um lugar chamado apenas de Câmara 47. E antes de continuar, eu preciso te avisar. Se em algum momento, enquanto eu conto essa história, você sentir que tem alguém respirando atrás de você, não olhe, porque eles dizem que, desde que essa câmara foi encontrada, algo saiu de lá, algo que ainda está procurando um substituto para ocupar o espaço dentro da cápsula quebrada. Agora, apague a luz, silencie qualquer barulho e venha comigo até o subterrâneo esquecido. A história começa com algo simples, uma obra de ampliação numa universidade federal do interior. Pediram para perfurar o subsolo atrás do antigo prédio de biologia, uma construção de 1940 que já tinha sido usada como hospital militar durante a Segunda Guerra. A ideia era expandir laboratórios, mas ninguém esperava encontrar, a apenas 4 metros da fundação, uma porta de metal completamente selada, sem maçaneta, sem visor, sem dobradiças aparentes, como se tivesse sido moldada junto ao concreto. A equipe achou estranho, claro, mas não tinha protocolo para lidar com portas enterradas sem registro. Então o engenheiro responsável chamou o departamento histórico da própria universidade. E foi essa decisão que praticamente condenou todo mundo envolvido. A porta tinha um número pintado, quase apagado pelo tempo: 47. Só isso. Nenhum aviso, nenhum símbolo, nenhuma data. O historiador, um pesquisador experiente chamado Dr. Maurício Azevedo, achou que podia ser algum depósito de guerra esquecido e, movido pela curiosidade, assinou a autorização para abrir. Mas antes mesmo de cortar o metal, os trabalhadores relataram coisas esquisitas. Um deles disse que ouviu algo vindo do outro lado, algo parecido com respiração, porém ritmada de um jeito impossível, como se várias fontes produzissem aquele som ao mesmo tempo, mas todas em uníssono. Outro operário jurou sentir calor brotando das frestas microscópicas, como se a sala estivesse aquecida por algum equipamento que, logicamente, não deveria existir ali. Apesar disso, a ordem era clara: abrir. E foi quando o primeiro problema real aconteceu. Quando o maçarico tocou a superfície metálica, a porta tremeu.
não como um objeto vibrando pelo calor, mas como se tivesse reagido ao toque, encolhendo milímetros para trás. Os trabalhadores recuaram imediatamente. Um deles desistiu na hora, desligou as máquinas e foi embora sem pegar o pagamento daquele dia. Mesmo assim, após horas de esforço e hesitação, a porta cedeu. Atrás dela, havia um corredor estreito, totalmente revestido com placas de aço escuro, iluminado apenas por uma fileira de lâmpadas antigas que, contra toda lógica, ainda estavam acesas. Elas produziam uma luz amarelada e trêmula, como velas presas no teto. Ninguém conseguia explicar isso. E então, ao final de 8 metros, encontraram a câmara 47. Uma sala circular, sem janelas, sem ventilação, sem equipamentos aparentes. No centro, apenas um objeto. Uma cápsula cilíndrica, de vidro reforçado, conectada a tubos que subiam pelo teto como veias expostas, pulsando levemente, como se bombeassem alguma substância invisível. Havia também marcas nas paredes, arranhões profundos, lascas de unhas, trilhas de sangue já seco, mas claramente humano. Quando o Dr. Maurício se aproximou da cápsula, percebeu uma coisa que fez seu estômago virar. Tinha algo lá dentro. Algo do tamanho de uma pessoa, mas não exatamente com formato humano. Os braços eram longos demais. O tórax estreito demais. E os olhos estavam abertos, totalmente pretos, sem pupila, sem brilho, como poços. E então, quando o historiador tocou o vidro, a coisa virou a cabeça. Sem hesitar, sem dificuldade, como se estivesse acordada o tempo todo. Os operários correram. 2 passaram mal. O eletricista que ficou do lado de fora disse ouvir um som metálico ecoando lá de dentro, algo semelhante a unhas batendo no vidro, como se a criatura estivesse tentando chamar alguém. O engenheiro quis selar novamente, mas era tarde demais. Naquela noite, as lâmpadas da sala começaram a piscar sozinhas. O sistema elétrico inteiro de 3 prédios entrou em sobrecarga. E, por volta das 3 da manhã, um vigilante noturno registrou em seu relatório: escuto passos no corredor recém-aberto. Estão lentos, e parecem vir do interior da câmara. Mas ninguém deveria estar ali. No dia seguinte, a cápsula estava vazia. Os arranhões haviam dobrado de tamanho. E ao lado do vidro quebrado, havia algo escrito com sangue, letras tortas, mas perfeitamente legíveis. Não era para me acordar. Desde então, todas as noites, alguém da universidade afirma ouvir respiração na parte subterrânea. Outras pessoas relatam ver, de longe, um vulto andando lentamente pelos corredores antigos, sempre com o mesmo detalhe impossível de ignorar: olhos totalmente pretos, sem brilho, sem vida, como se estivesse procurando alguém para substituir o que perdeu dentro da cápsula. A câmara 47 existe. E nunca deveria ter sido aberta. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.